Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Obrigada, Dinara. Agora a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre suplementação, né? E como que a gente pode melhorar a resistência insulínica. Então, vem comigo, vamos embora. Então, resistência à insulina, abordagens terapêuticas eficazes. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões legais demais que eu acho que vocês vão. Que bom que vocês vão ficar com esses slides. Ó, então, a gente sabe, né, que tem várias coisas que podem ser feitas para lidar com resistência insulínica, né? A primeira aula, se possível, falar tudo de resistência insulínica em 40 minutos, né? Na pós-graduação, eu tenho horas, né? Tipo, mais de 20 horas de aula só sobre esses assuntos, então realmente é muita aula. Mas deu para dar uma pincelada, para entender os mecanismos, né? Agora a gente vai ver o que que tem de evidência com relação a propedêuticas e a propedêutica não, a terapêutica. Bom, tem drogas, né? A gente pode usar drogas, a gente pode usar metformina, a gente pode usar os análogos de GLP-1, a gente pode usar pioglitazone. Então, assim, nós não vamos falar de remédio aqui, tá certo? Então, existem vários remédios que podem ser utilizados, né? Nas minhas aulas de fisiopatologia do diabetes, eu mostro no diabetes tipo 2 que pode entrar onde que entra, mas existem várias medicações que podem ser utilizadas, agem vários atores que estão relacionados ao diabetes. Atividade física, obviamente, né? Mudanças de estilo de vida, sono, estresse emocional e comer bem. Então, nós vamos escolher algumas coisas para a gente discutir aqui, para a gente conseguir melhorar a resistência insulínica. Então, a primeira coisa, acho que é importante, todo mundo vai chegar a um acordo que aquela gordura visceral não faz bem a ninguém. Então, perder gordura visceral, interessante. Ganhar músculo, melhor ainda, né? Então, as duas coisas juntas, sonho de consumo de todas as pessoas. Então, exercício, né? O que que a gente vai conseguir para perder essa gordura e ganhar massa? Exercício, alimentação, suplementação, mudanças de estilo de vida. Então, a perda da gordura visceral é importantíssima, né? A gente sabe que entre adultos com sobrepeso ou obesidade, perda de peso de 10% com ou sem atividade física melhora biomarcador de resistência insulínica e saúde cardiometabólica. Então, às vezes, perder 10% do peso já reverte esteatose hepática em muitas pessoas. Então, a gente não pode negligenciar essas pequenas perdas aí. Atividade física melhora a resistência insulínica, tem vários estudos mostrando isso, assim, exaustivamente, né? O tanto que isso é importante. Então, o exercício aumenta a translocação do GLUT4, que é o nosso captador aí de glicose, né? Das vesículas de armazenamento intracelular para a superfície da célula muscular. Essa translocação é essencial para a captação da glicose muscular em resposta ao exercício ou à contração muscular. Então, o exercício, ele bypassa a insulina. Tem insulina, só no exercício o glúteo já vai receber essa glicose, o que é muito interessante. O treinamento com exercício aeróbico pode aumentar os níveis de GLUT4 no músculo esquelético entre 20% e 70%. Então, treinar mais ajuda mesmo. O exercício pode fazer com que esse GLUT4 seja translocado para os túbulos transversos, que são extensões profundas da membrana plasmática, eles vão ficar prontos para irem para a membrana, né, de prontidão. E os efeitos do exercício na translocação do GLUT4 podem permanecer por até 48 horas após a atividade física. Então, vale a pena mesmo fazer atividade física 4 vezes na semana. Porque não pode, todo dia não fica triste, porque dura 48 horas o efeito. Então, realmente valorizar o exercício físico como um grande aliado no combate à resistência insulínica. A alimentação, obviamente, tem um impacto absurdo na aula de fisiopatologia lá da resistência insulínica, vocês viram que o excesso de frutose, o excesso de calorias cronicamente piora tudo, né? E que a gente consegue modular isso com uma alimentação. Então, uma dieta de baixo índice glicêmico, por exemplo, pode reduzir a glicose plasmática, os níveis de insulina e a resistência insulínica, né? Então, uma dieta de baixo índice glicêmico e síndrome metabólica, reduzindo a disfunção de célula beta, diminuindo o excesso de ácidos graxos circulantes, diminuindo a inflamação, disfunção endotelial. Tem vários estudos mostrando isso. Eu vou deixar todas as referências para vocês, porque realmente vale a pena ler, vale a pena estudar, né? Então, é, restringir carboidrato ou restringir alimentos de alto índice glicêmico, carga glicêmica, realmente parece que dietas de baixa carga glicêmica são muito interessantes, especialmente em quem já tem resistência insulínica. Não só para diminuir a insulina e a glicemia circulantes, mas como uma forma de reduzir a inflamação sistêmica. São dietas seguras,
dieta low carb, very low carb, por exemplo, quem tem resistência insulínica, tem meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostrando eficácia e segurança. E a gente tem o Diet Fits, que é um ensaio clínico randomizado, um dos maiores que já foi feito, mostrando a comparação das dietas low fat com a dieta low carb, e mostrando que ambas podem funcionar para perda de peso, por exemplo, né? E as pessoas, cada uma tem uma. Tem pessoas que não respondem, uma pequena porcentagem de pessoas não respondem à low fat, uma pequena porcentagem de pessoas não responde à low carb para emagrecer, porque ambas são seguras e ambas devem ser tentadas. E essa low fat, que foi comparada à low carb, na verdade, ela já tem menos carboidrato mesmo, em torno de 45% de carboidrato, não são 55% nem 60%, e é uma dieta limpa, sem nenhum alimento processado nem farináceos, então é uma dieta mais saudável. E a suplementação, Janaína? O que que a gente pode fazer com a suplementação? Vamos lá. Bom, esse amigo aqui, o feno grego, é muito interessante. Olha só, efeitos da suplementação do feno grego nos componentes da síndrome metabólica. Isso é uma revisão sistemática de dose e resposta e uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Quem diria, né? Feno grego tem tudo isso. Pois é. Então, aqui, ó, na glicemia em jejum, o feno grego foi melhor do que placebo. Aqui nos triglicerídeos também foi melhor do que placebo. Então, abaixou a glicemia de jejum, abaixou triglicerídeos, aumentou a HDL, feno grego aumentando a HDL e melhorando o índice de massa corporal, melhorando pressão arterial sistólica, na diastólica não teve efeito, cruzou aqui, e melhorando circunferência abdominal. Olha lá. Então, feno grego muito interessante. Esse outro estudo aqui mostrando o efeito do feno grego em fatores metabólicos e adiponectina em pacientes com diabetes tipo 2. Então, será que é interessante no diabetes tipo 2? Então, as sementes de feno grego reduzem significativamente a glicemia em jejum, glicada, insulina, roma, colesterol total, triglicerídeos, aumentaram os níveis séricos de adiponectina, que é uma adipocina que a gente quer aumentar, né, em comparação com o placebo. Então, muito interessante como aliado, tem muita evidência, né? Aqui a redução da glicemia pós-prandial em pessoas saudáveis que simplesmente colocaram feno grego no pão. Então, trocaram farinha de trigo por feno grego. 10% de pó de semente de feno grego reduziu o índice glicêmico dos pães de 82 para 51, né? E o índice glicêmico de um pão achatado de 63 para 43. Então, veja que às vezes até substituir um pouco da farinha com a farinha de feno grego já teve um efeito na glicemia pós-prandial interessante nessas pessoas. E na performance muscular, o feno grego também tem alguns estudos, é uma revisão sistemática de 2023, bem recente, mostrando que o feno grego é um regulador cardiometabólico, ele ajuda na lactação, então mulheres aí, as lactantes também, ele ajuda na produção de leite, ele é antimicrobiano, melhora a saúde intestinal, melhora a desbiose, tem modulação sexual, melhora a libido em várias pessoas, melhora a saúde da mulher, é anti-inflamatório, é hepatoprotetor, porque está todo mundo aí já anotando onde que eu vou comprar isso, no grego, né? Ele até protege o fígado, para aqueles que se preocupam, nossa, meu suplemento faz mal para o fígado. Então, ele é antioxidante, antiobesogênico, antidiabético e anticarcinogênico. No câncer tem estudos muito interessantes também no feno grego, inibindo a G6PD, que é a glicose 6-fosfato deshidrogenase. Então, bem interessante. O feno grego ajuda no recovery, pós-exercício, ajuda na fadiga. Então, as pessoas obesas são inflamadas, tem muita fadiga envolvida nisso, né? Ajuda na hipertrofia muscular, então tem propriedades anabólicas, ajuda na redução da gordura corporal, ou seja, tem propriedades ergogênicas muito, muito interessantes. E aqui na menopausa, o feno grego, inclusive nas mulheres na perimenopausa que começam a ter aqueles sintomas, a gente tem um estudo randomizado duplo cego controlado por placebo. E o que esse estudo nos mostra aqui, né? Tanto a comparação inter quanto intragrupo revelou uma melhora significativa nas pontuações somáticas, psicológicas e urogenitais no grupo que usou o feno grego, especialmente melhorando ondas de calor, suores noturno, depressão e insônia. Uma redução relevante, tá? Sozinho, sem reposição hormonal. Análises hormonais posteriores nessas mulheres revelaram aumento nas concentrações séricas de estradiol, testosterona livre e progesterona. Então, naquela fase de perimenopausa que a mulher começa a ficar sintomática, pode ser interessante. Diminuição significativa nas concentrações de FSH e SHBG. O feno grego
nas mulheres com ovário policístico, reduziu o número de cistos, volume ovariano, nível de hirsutismo, normalizou o ciclo menstrual em indivíduos tratados em comparação ao grupo placebo. Também reduziu significativamente a relação LH-FSH, que a gente sabe que é o marcador de resistência insulínica na SOP, TSH, prolactina e SHBG, melhorou a função tiroidiana, olha só. Níveis de glicemia de jejum, Roma, dislipidemia, os níveis de testosterona livre. Então, muito interessante na SOP também. Tem vários estudos, vou deixar para vocês as referências, acho que vale a pena a leitura. Aqui, o fenogrego foi falado, né, um ensaio clínico randomizado, que ele pode ser usado como um tratamento adjuvante na SOP, especialmente em pacientes com SOP, com hiperlipidemia e perda de cabelo. Então, aquelas que têm uma peça androgenética, o fenogrego é interessante. Vamos trocar, vamos para as fibras solúveis. Então, eu me apaixono pelo fenogrego toda vez que eu estudo ele. E as fibras solúveis, né? Tem tanta polêmica em relação às fibras, gente. Então, dá para viver sem fibra, mas tem fibra boa, né? Então, aqui, fibras solúveis como agentes anti-hiperlipemiantes, uma revisão compreensiva, uma revisão abrangente, né? Muito bom esse estudo, aconselho a leitura. Então, as fibras solúveis vão auxiliar em condições de resistência insulínica, formam um gel viscoso no intestino, vai retardar a digestão e absorção de carboidratos. Isso vai resultar numa resposta glicêmica mais lenta e mais estável. Promover saúde intestinal, produz ácidos graxos de cadeia curta com efeitos anti-inflamatórios, que são muito interessantes até na prevenção de câncer coloretal. As fibras afetam o metabolismo do açúcar por meio de múltiplos mecanismos que vão afetar a absorção e difusão de glicose, modulação de enzimas metabolizadoras de carboidratos, a alfa-amilase e a alfa-glicosidase, melhora a disfunção das células beta-pancreáticas e melhora a liberação ou sensibilidade à insulina. Aqui tem essa figura mostrando as principais ações da pectina, mucilagem e inulina, né, para aumentar a secreção da insulina. Então, eles aumentam as enzimas antioxidantes endógenas, diminuem o estresse oxidativo na célula beta-pancreática, então aumenta a meia-vida dessas células, reduz dano celular de macromoléculas e MDA, reduz a apoptose de célula beta, melhora a disfunção e proteção contra a glicotoxicidade. Então, aqui são as fontes, né, de pectina e inulina e de mucilagem. A gente tem também aqui a pectina e a inulina como protagonistas, né, desse efeito antidiabético, aumentando a captação muscular de glicose, diminuindo a glicogenólise e aumentando a síntese de glicogênio, ou seja, diminuindo a produção hepática de glicose pós-prandial, regulando os níveis glicêmicos. Então, muito interessante, né? Essas duas fibrazinhas aí são bem amigas da gente. Melhora a dislipidemia, né? Essas fibras solúveis, elas vão diminuir a reabsorção de ácidos biliares. Os ácidos biliares, os sais biliares, são feitos de colesterol. Eles sempre têm uma circulação enterohepática, eles são reabsorvidos e voltam a ser estocados na vesícula. E essas fibras solúveis sequestram eles e levam eles embora. Com isso, o corpo gasta mais colesterol para produzir mais sais biliares. As fibras solúveis aumentam a expressão de receptor de LDL hepático, então ocorre um clearance maior de LDL. Então, o colesterol ele é mais captado pelo fígado, a produção de sais biliares aumenta, porque eles são perdidos no intestino, não voltam, né? E com isso a gente vai ter uma queda no LDL também e nos triglicéridos. Então, bem interessante no perfil lipídico também. A gente tem várias fontes alimentares de pectina, mas tem que comer muita fruta para ter a quantidade de pectina que a gente quer ter. E tem várias aplicabilidades terapêuticas, esse estudo é muito bom realmente, então, para cura de feridas, né, para cicatrização de feridas, no diabetes, para prevenção de câncer coloretal, obesidade, uma modulação intestinal na microbiota, para intoxicação por heavy metals, né, metais pesados. Aqui a inulina, né, da chicória, tem várias fontes de inulina, a chicória é uma das melhores, tá certo? Também melhorando diversas questões como constipação, né? Que é uma coisa que as pessoas mulheres queixam muito hoje. E a gente tem aqui um estudo da pectina derivada da maçã, modulando a microbiota intestinal e melhorando a barreira, né? Diminuindo o leaky gut e atenuando a endotoxemia. Isso aqui é um estudo em ratos. A gente tem esse outro estudo aqui, em diabetes, né, em metabolismo lipídico em humanos, em pacientes com diabetes tipo 2, uma revisão sistemática e meta-análise em ensaios clínicos randomizados, mostrando
uma melhora na hemoglobina glicada. Então, existe muita polêmica referente às fibras, né? Se a fibra é essencial à vida, se não é, se a falta de fibra causa câncer. Então, eu vou mostrar só estudo com mais evidência mesmo, para não deixar dúvida nenhuma de que um diabético é interessante sim ter a gestão de fibras. Aqui na glicemia em jejum, então mostrando uma melhora inequívoca na glicemia de jejum. Aqui na insulina em jejum, então a gente melhora glicada, insulina, glicemia em pacientes diabéticos. Aqui um estudo de 2024 mostrando os polissacarídeos, né, essas fibras solúveis e os fermentados dessas fibras solúveis, né? Então, o que que a gente tem? A pectina, né, mucilagem e inulina, quando eles são fermentados pelas bactérias do intestino, a gente tem uma diminuição da absorção de glicose, da absorção, né, de glicose, uma inibição da DPP-4, então a gente tem um aumento de GLP-1, que é o nosso, todo mundo aí comprando as canetinhas para emagrecer, a fibra é um produtor, aumenta a produção de GLP-1 naturalmente através da inibição de quem degrada, né, DPP-4 degrada GLP-1. Essas fibras, o produto fermentado diminui disfunção da célula beta no pâncreas, então diminui a evolução com diabetes. Quando não fermentadas, aumenta a produção de insulina, inibem enzimas digestivas que quebram carboidrato, diminui resistência insulínica e modulam genes relacionados à metabolização da glicose. Então, tem uma ação epigenética interessante. Com isso, eles melhoram a absorção da glicose, a produção de insulina, a sensibilidade periférica à insulina, aumenta a GLP-1 e melhora a função pancreática. Além disso, eles fermentados produzem butirato e propionato. E o butirato, gente, é um inibidor da histona desacetilase. Então, isso aí inibe câncer, sim. Sabe? Muito interessante. Bom, e o inositol? Então, falamos aí do feno grego, falamos das fibras solúveis, vamos falar um pouquinho sobre inositol. Eu sou fã do inositol. O inositol tem várias ações interessantes. Então, algumas ações, né, da insulina são realizadas por mediadores do inositol fosfoglicano. Então, olha só, o inositol está dentro de nós, para quem não sabia, e são liberados pelas células após estímulo da insulina. Então, o inositol participa diretamente da sinalização, tá, gente? Essas moléculas de IPG são hidrolisadas de glicosilfosfatidil-inositois em membranas celulares, em resposta à insulina. Então, eles estão lá na membrana, eles vão ser clivados em resposta à insulina, e são considerados mediadores da insulina, da ação da insulina. Então, está aqui, né, o inositol. Quando a insulina liga, a gente tem toda aquela fosforilação entre a treonina, e a gente tem algumas cascatas, né, de reações que vão clivar o inositol, e ele vai participar da sinalização de insulina. Esses IPGs existem duas formas, os quiroinositós e os mioinositós. A maioria deles existem como mioinositós, e os mioinositós são convertidos em quiroinositós pela insulina, quando eles são clivados. Então, os nossos dois melhores amigos aqui. Os estudos vão sugerir que uma deficiência em quiroinositol fosfoglicano pode contribuir para a resistência à insulina em indivíduos com tolerância à glicose prejudicada ou diabetes tipo 2. Então, a pessoa pode ter uma deficiência nisso. E tem estudo mostrando isso. Então, aqui tem o mioinositol para resistência insulínica, síndrome metabólica, ovário policístico e diabetes gestacional. Falando que o mioinositol é sintetizado a partir da glicose, que eventualmente é convertido em mioinositol livre, eventualmente, né? Em quem faz isso bem. O inositol livre, gente, também pode ser obtido pela reciclagem de inositol trifosfato, né? E inositol bifosfato, então ATP. Se a gente tiver que fazer inositol quebrando ATP, imagina a fadiga que a pessoa não tem. Então, vamos lá. Como estados de resistência à insulina esgotam o inositol? Síntese reduzida, então biossíntese reduzida por meio da função enzimática diminuída, quebra aumentada, aumento da regulação da enzima que decompõe o inositol. Então, geneticamente, algumas pessoas têm mais deficiência que outras. E penetração diminuída nas células, compete com a glicose para entrar na célula e perde, né? Como estados de resistência à insulina vão esgotar, então? Maior liberação celular, captação celular reduzida, competem com sorbitol, então aí quem fica comendo comida processada cheia de sorbitol também vai competir. Maior perda urinária, então a glicose compete pela reabsorção de minoxidil nos rins. A gente sabe que o diabético tem um aumento da expressão do SGLT2, que é aquele transportador de glicose e sódio no rim que puxa a glicose de volta, tá certo? Então, se você tem muita glicose para reabsorver, o mioinositol vai embora e só a glicose é absorvida. E quais são as consequências dessa deficiência de mioinositol? Uma atividade alterada na NA-κ-ATPase,
neuropatia, nefropatia, retinopatia diabéticas, piora da resistência à insulina e níveis elevados de glicose e insulina em jejum e pós-prandial. Repor vai ajudar? E vem a pergunta, né? Tá bom, Janaína, mecanismo é lindo, mas e aí? Tem estudo? Então tem. Então aqui tem um estudo que é uma meta-análise de rede em mulheres com ovários policísticos, falando que comparado com a metformina, o tratamento com milinositol e dequirinositol foi associado a uma maior melhora na frequência menstrual, melhorou até a irregularidade menstrual. As terapias combinadas de mil e dequiro e metformina e pioglitazona foram superiores às respectivas monoterapias na redução nos níveis totais de testosterona. O minoxidil tem uma ação sinérgica com outras drogas e suplementos. As tiazolidinedionas, metformina, né, mais pioglitazona e minoxidil e dequironositol, foram associados ao menor índice de resistência à insulina em comparação com a metformina isoladamente. Esse outro estudo aqui é uma meta-análise de 2023, é uma revisão sistemática meta-análise baseado em estudos, né, em ensaios clínicos para ovário policístico. Então, aqui, eles olharam o dequironositol de 600 a 1.200 miligramas por dia versus placebo. Outros estudos avaliaram 2 gramas de minoxidil com 200 microgramas ou 400 de ácido fólico. O ácido fólico potencializa a ação. A duração da intervenção variou de 4 a 12 semanas e metformina foi de 1 grama a 2 gramas. O que eles viram? Né? Então, aqui, ó, o dequironositol versus placebo melhorou a SHBG, que é o marcador de resistência insulínica na síndrome dos ovários policísticos. Melhorou o DEA, que é um androgênio, né, que fica muito alto. Melhorou a androstenediona, melhorou a testosterona livre. Então, o dequironositol melhorando todos os marcadores de hiperandrogenismo na SOP. Isso no guideline, tá, gente? Aqui, melhorou a testosterona total. Vou puxar para cá. Melhorou a testosterona total, melhorou a glicemia em jejum nas pacientes, melhorou a insulina em jejum, melhorou a área sobre a curva da glicose em 24 horas, então não é só glicemia em jejum, melhorou a área em 24 horas na área sobre a curva da insulina, o colesterol total, os triglicéridos, só não melhorou em IMC. Engraçado, né? Só não melhorou em IMC na meta-análise, mas melhorou todo o resto. Melhorou cintura e quadril e melhorou as taxas de ovulação nas pacientes. Então, aqui, ó, é a metformina versus o minoxidil, que agora vocês estão se perguntando, cara, então, para que metformina, né? Tem muito mais efeito colateral. Então, aqui, em verde, a metformina ganha. Ganhou no hiperandrogenismo, na testosterona, ganhou em pouco, tá vendo? Cruza ali em vários momentos. Então, ou é igual ou pouco melhor em algumas coisas. Em que o minoxidil foi melhor? No SHBG. O minoxidil foi discretamente melhor. Em que o minoxidil foi igual à metformina? Na insulina em jejum, na glicemia, no peso e no IMC. Então, a metformina também não ajudou no IMC, ok? E o minoxidil melhorou os ciclos menstruais. Então, por que não associar, né, gente? O inositol pode ser considerado em mulheres com SOP com base nas preferências e valores individuais, observando danos limitados, né? Danos limitados, ou seja, não tem muito efeito colateral, com potencial para melhora nas medidas metabólicas. Tem muito menos efeito colateral que a metformina. Então, às vezes, você usa uma dose menor de metformina e usa o inositol junto para quem não tolerar, né? Interessante. Vamos falar em micronutrientes, né? Eu falei do folato ali, magnésio, zinco, picolinato de cromo, a gente tem muitas coisas que a gente pode falar, vamos começar por ele. Então, o picolinato de cromo é famoso para resistência insulínica, né? Então, ele tem alguns mecanismos de ação que vão ajudar, né? O picolinato de cromo, ele ajuda no efluxo de colesterol e na entrada de glicose na membrana. O picolinato de cromo, ele vai inibir esse PTP1B, que é inibidor da sinalização de insulina. Então, esse aqui é um freio da sinalização de insulina. Opa! Ele é um freio e o picolinato de cromo inibe ele, ok? O picolinato de cromo inibe estresse de retículo endoplasmático, que também piora a resistência insulínica. O picolinato de cromo inibe aqui, estimula a AKT, tá? Que é a proteína quinase B, que é a AKT, que vai levar as vesículas de GLUT4 para a membrana para receber a glicose. Então, ele age em vários lugares na sinalização de insulina. E daí, né, Janaína? E daí? Aí a gente tem uma revisão sistemática e meta-análise da eficácia e segurança do cromo no diabetes. Então, aqui são 25 ensaios clínicos randomizados, destes 22 com monossuplementação, só picolinato. Houve melhora significativa em diabéticos descompensados. Numa pessoa que está normal, ele não tem tanta ação, mas naquele que está descompensado, ele tem muito mais ação. Houve queda da glicada em 0,5%,
Tem remédio que é, né, os inibidores do DPP-4, eles fazem 0,5 a 0,8. Redução significativa dos triglicéridos, aumento de HDL, o controle glicêmico melhorou com a monossuplementação e a dose mínima foi de 200 microgramas por dia. Aqui outro estudo do efeito do cromo nos marcadores de inflamação crônica, né, e fatores de risco cardiovasculares. É uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. O picolinato, né, ele reduziu significativamente, né, a proteína C reativa, o TNF-alfa e a interleucina 6, são marcadores de risco cardiovascular importantes. Aqui uma meta-análise do efeito do cromo em índices antropométricos de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, a perda de peso, houve uma redução significativamente nesses índices, né? Então, menos 0,7 quilos só com picolinato de cromo. Índice de massa corporal teve uma melhora, teve uma perda de porcentagem de gordura corporal. Então, ele não atrapalha, ajuda em vários pontos importantes na nossa luta contra a resistência insulínica. E aqui esse estudo é interessante, uma meta-análise comparando os suplementos nutricionais e melhorar o metabolismo glicolipídico e função endócrina na SOP. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. E o picolinato de cromo reduziu a insulina de jejum, triglicéridos, colesterol e melhorou o Roma. Então, a gente está vendo aí vários atores que vão nos ajudar. Esse outro estudo aqui é um estudo duplo cego, placebo controlado, em esteatose hepática, né? Então, o cromo reduziu os triglicerídeos, o índice heterogênico do plasma, a VLDL, a insulina, o Roma, proteína C reativa de alta sensibilidade, interleucina 6, TNF-alfa, fetoína A, que é um marcador, uma adipocina também ruim, que a gente quer baixar, comparando com placebo. Então, olha só, né? Então, essa fetoína A é uma hepatocina, ela faz mediação do TLR4. Então, ela é muito ruim, ela faz a gente acumular tecido adiposo visceral, perda muscular, ela causa esteatose hepática, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, é uma adipocina muito estudada. E o picolinato de cromo reduz a cetoína A. Tem vários estudos, inclusive no osso. A gente sabe que diabético tem muita osteoporose. O picolinato de cromo melhora a estrutura óssea. Então, mais uma coisa interessante para se usar. Lógico que sozinho ele não vai fazer verão, embora alguns estudos são bem interessantes, né? Mas dentro de um time, tem uma grande valia. E o magnésio, Janaína, todo mundo fala que o magnésio é bom, e os médicos tradicionais têm muito medo do magnésio, porque nunca trataram uma eclâmpsia, né? Tanto de magnésio que a gente dá. A gente perde rapidinho o medo do magnésio. Então, o diabetes tipo 2 é caracterizado pela depressão de magnésio intra e extracelular. Tem estudos mostrando que os exames de sangue não refletem, né, um magnésio abaixo de 2 provavelmente significa uma hipomagnesemia celular, alta prevalência de hipomagnesemia e menores concentrações intracelulares em indivíduos diabéticos, né? A insulina e a glicose são reguladores importantes do metabolismo do magnésio. O magnésio intracelular vai desempenhar um papel fundamental na regulação da ação da insulina, na captação de glicose mediada pela insulina e no tônus vascular. Aqui, concentrações reduzidas de magnésio intracelular vão resultar numa atividade defeituosa da tirosinoquinase. O receptor da insulina é receptor tirosinoquinase, tá, gente? Comprometimento pós-receptorial na ação da insulina e piora da resistência à insulina em pacientes diabéticos. Então, tem vários estudos mostrando esse mecanismo. Também aumento da hipertensão, tá? Então, a própria resistência insulínica reduz o óxido nítrico, mas a depressão de magnésio exacerba isso. O déficit de magnésio foi proposto como possível mecanismo comum da resistência insulínica em diferentes condições metabólicas. Mas tratar resolve, Janaína? Então, aqui tem um estudo, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados duplos cegos, com a suplementação de magnésio para metabolismo de glicose. Comparado com placebo, a suplementação de magnésio reduziu a glicemia de jejum em pessoas com diabetes. Em pessoas com alto risco de diabetes, a suplementação de magnésio melhorou significativamente a glicemia por si só e após um teste de tolerância à glicose oral de 2 horas. Além disso, a suplementação de magnésio demonstrou uma melhora nos marcadores de sensibilidade à insulina. Altíssimo nível de evidência. E nós estamos com medo de prescrever magnésio. O estudo conclui que a suplementação de magnésio tem um papel benéfico, melhora os parâmetros de glicose em pessoas com diabetes. A suplementação de magnésio pode melhorar os parâmetros de sensibilidade à insulina em pessoas com alto risco de diabetes. Então, quem tem resistência insulínica, já tem uma síndrome metabólica ou tem resistência insulínica, pode se beneficiar da suplementação de magnésio.
Tem vários estudos, não dá tempo de falar todos, mas aqui eu coloquei mais a revisão sistemática, outra revisão sistemática, né? Sugiro a leitura, são lindos esses estudos, eu amei ler esses estudos, li vários para fazer essa aula também. Então, zinco, gente, mais um micronutriente, né? O povo nem dosa zinco. Vocês dosam zinco? Eu sempre doso. Nos grânulos secretores da célula beta, a insulina está associada ao zinco. E uma estequiometria de dois íons zincos para 6 moléculas de insulina. Essa combinação estabiliza e previne a degradação da insulina, protegendo o hormônio da ação de enzimas proteolíticas. Então, ó, na célula beta, o nível de zinco parece mediar várias vias de sinalização. Tá aqui, ó. Então, no músculo, aqui a célula beta e músculo, ok? Sugerindo que o zinco pode atuar realmente como uma molécula sinalizadora. Então, aqui falando que, ó, o zinco diminui a intolerância à glicose, o zinco estimula a produção de insulina. Tem até um polimorfismo, SCLA70, alguma coisa assim, que STL70A. Depois eu olho isso para vocês. Tem o polimorfismo que a gente olha no estudo nutrigenético que mostra isso, tá? Acho que ele até tá aqui, acho que eu até pus ele aqui. O zinco também pode ser um regulador de metabolismo celular. Tem efeito antioxidante e antiapoptótico na célula beta. Então, isso ocorre por meio de um aumento na atividade da superóxido dismutase, que vai melhorar o estresse oxidativo, de cobre zinco citosólica. Ela usa o zinco também, a sódio. Superexpressão de metalotianeína ou inibição de caspase e xantrinoxidase, que são enzimas que vão aumentar a peroxidação lipídica e a apoptose na célula beta. Além disso, o zinco é uma parte essencial de fatores de transcrição baseados em dedos de zinco, né, como esse TSHZ1 e o GLIS, né, GLIS Family Zinc Finger, que é o GLIS3. A deficiência desses fatores de transcrição está associada ao desenvolvimento de diabetes. O zinco está em várias questões. O zinco está envolvido na transdução de sinal do receptor de insulina. Aqui, ó, aquele PTP1-beta, que o cromo inibe, tá? Que é o zinco inibe ele também, ó, está estabilizando ele. Se o zinco estiver deficiente, ele fica ativo e inibe a sinalização de insulina. Estão vendo aqui? A suplementação de zinco melhora a sensibilidade à insulina em adipócitos também, né? Ao ativar essas vias de sinalização hormonal. E ele tem efeito mimético à insulina. Ele leva à translocação de vesículas de GLUT4 para a membrana plasmática. Aqui, ó, a gente está vendo o zinco em várias questões no fígado. Então, o zinco co-secretado com a insulina suprime a secreção de insulina da célula beta-pancreática, inibe a depuração hepática de insulina em camundongos. Então, aqui, ó, o que está mostrando isso aqui? Quem que vai fazer o clearance de insulina, tá? Então, quando a gente tem zinco no fígado, tá certo? Ele não vai fazer clearance de insulina. A insulina fica livre para funcionar. A gente tem uma redução do clearance e da degradação de insulina. Se a gente não tem zinco suficiente, a gente vai ter um aumento de degradação de insulina e de clearance de insulina e menos insulina circulante. Ah, esse aqui, ó, o polimorfismo, SLC3008, que eu falei. Então, as pessoas que têm esse polimorfismo, elas precisam de mais zinco. E na deficiência de zinco, elas vão ter uma degradação muito maior de insulina. Aqui uma revisão sistemática, né? As evidências científicas apresentadas aqui mostram que a suplementação de zinco melhora a resistência insulínica em indivíduos obesos. A suplementação de zinco em baixa dosagem, né? Então aqui outra revisão sistemática e meta-análise, né? Em diabetes. 25 miligramas por dia beneficiou significativamente a insulina em jejum, a resistência insulínica, os triglicerídeos, o colesterol total e o LDL. Aqui a suplementação de zinco em alta dosagem beneficiou a hemoglobina glicada e resistência insulínica. Então, mesmo em baixa dosagem, tem efeito. Mais de 25 miligramas a 40 miligramas de zinco parece que para a resistência insulínica foi melhor. O certo é a gente dosar e acompanhar, né, gente? E aqui, triangulando a evidência, olha, mais um estudo, né, da suplementação de zinco no diabetes tipo 2, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Então, assim, mostrando realmente que o zinco melhora a glicada, olha lá, melhorando a hemoglobina glicada, melhorando aqui, isso aqui é o A. Então, o A é a hemoglobina glicada, melhorando o Roma, tá aqui o B, o Roma, esse é o Roma. Na C aqui, eu não estou enxergando, a insulina, tá certo? Então, o Roma aqui, insulina, tá? E insulina séria. Então, o Roma e a insulina séria, desculpa, gente. Então, aqui, a glicemia de jejum, glicada, o Roma e a insulina séria. Então, vejam que o zinco, ele melhora em todos os estudos, ele tem uma ação importante. E o folato?
O folato, gente, é importante para metilação, né? Então, a metilação regula várias coisas no organismo, inclusive a função de célula beta. Então, melhorar a sensibilidade à insulina, né? Ele melhora a sensibilidade e melhora a homocisteína. A homocisteína é um marcador de risco cardiovascular. Em mulheres com SOP, o folato vai regular também níveis hormonais e melhorar a função ovariana, o metilfolato. E aí a gente tem uma revisão sistemática, dose e resposta, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados do folato para controle glicêmico na prevenção e tratamento do diabetes, mostrando que o folato ajudou na insulina em jejum, no Roma e na hemoglobina glicada. Se eu não mostrasse esse monte de meta-análise de ensaio clínico randomizado, gente, vocês iam dar valor para o folato? Né? Então, assim, tem pequenas coisas, né, que as pessoas às vezes criticam sem estudar. Tem que estudar, gente, tem que buscar mais, sabe? Então, aqui mais um estudo, né, de 2024, a suplementação de ácido fólico na inflamação e na homocisteína e diabetes tipo 2. Então, mostrando aqui o que o falato faz na homocisteína no paciente diabético tipo 2. Então, realmente, a gente tem que dar mais atenção para alguns micronutrientes. Melhorando o PCR ultrassensível, o folato melhorando marcadores de risco cardiovascular. Na interleucina 6, um estudo mostrou efeito, o outro não, tá certo? Mas aqui o TNF-alfa, a tendência foi muito de favorecer o folato no PCR ultrassensível, com certeza teve diferença. Vitamina C é um antioxidante universal, né? Então tem vários estudos sobre a vitamina C. Esse aqui é o mais recente, eu acho muito, muito bom, que é o de leitura. Então, a meta-análise, mas é de estudos observacionais, tá? Sugerindo que tanto o nível da vitamina C na dieta quanto os circulantes estão inversamente associados à síndrome metabólica. E aqui no tratamento, né? Então, aqui é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados agora, no controle glicêmico em diabéticos. A suplementação de vitamina C melhora o controle glicêmico. Houve queda na glicada de 0,5%. Veja, de 0, olha aqui, foi de 0,9 a 0,1. Tem remédio que não faz isso. E aqui, na síndrome metabólica, né, um ensaio clínico randomizado, mostrando que a suplementação de micronutrientes por 12 semanas não foi capaz de mitigar a inflamação sistêmica, mas em pessoas com síndrome metabólica, né, em pessoas com síndrome metabólica, mas pode melhorar vários índices de saúde metabólica. Então, foram desfechos substitutos, né, mas eles consideraram positivo o efeito mesmo assim. E o cacau? Cacau possui compostos bioativos que melhoram, né, o metabolismo da glicose, a sensibilidade à insulina, aumenta a captação de glicose e exercem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Tem vários estudos sobre os bioflavonoides, várias revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados sobre como que o cacau e os compostos do cacau são interessantes para a saúde cardiovascular. Assim como a canela, né? A canela é subestimada. A canela melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a captação de glicose pelas células, inibe enzimas digestivas, reduz a glicemia pós-prandial e os efeitos antioxidantes anti-inflamatórios ajudam a diminuir a inflamação sistêmica. E a gente tem vários estudos, tem ensaio clínico randomizado, olha. Esse aqui com pré-diabetes, um estudo crossover. Concentração de glicose das 24 horas e a área sobre a curva da glicose foram significativamente menores quando a canela foi administrada. E a suplementação de canela resultou em picos de glicose mais baixos em comparação com o placebo. O GIP aumentou, todo mundo usando aí os coagonistas, né, de GIP e GLP-1, o GIP aumentou com o uso da canela. Olha que interessante. Aqui um outro estudo mostrando que a canela reduz, né, em pacientes diabéticos, a glicemia, os triglicerídeos, o LDL e o colesterol total. E aqui eles falam que o paciente diabético deveria incluir a canela na dieta e na suplementação, para aumentar o controle glicêmico. Aqui uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, mostrando a melhora da dislipidemia com canela. Melhora aqui da glicemia de jejum. A glicada aqui não teve efeito, só a glicemia de jejum. Aqui, 11 meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Olha o efeito da canela no Roma-IR. Tá? Essa aqui é uma meta-análise guarda-chuva. Na insulina, na glicemia. E o vinagre de maçã. O vinagre de maçã no metabolismo da glicose. Então, aqui é uma revisão. O vinagre de maçã tem muita controvérsia sobre esse assunto. As pessoas brigam aí nas redes sociais por causa disso, mas o ácido acético no vinagre realmente pode promover a oxidação de ácidos graxos, poupando a utilização de glicogênio muscular e hepático durante o exercício, estimulando a MPK. Então, o ácido acético dele estimula a MPK, a mesma coisa que a metformina estimula, otimiza a reposição de glicogênio muscular, aumenta a captação de glicose após o exercício,
E os locais de inibição da glicólise pelo ácido acético em ratos vão ter um símbolo X aqui. Então, aqui, ó, é a via da glicólise, tá certo? No rato. Olha só, o ácido acético inibe várias questões na via da glicólise e aumenta a produção de glicogênio. Isso faz controlar a glicemia pós-prandial. Então, bem interessante. Ah, aqui, mostrando que o vinagre, né, que é o ácido acético do vinagre, aumenta a captação de glicemia, então ele aumenta a translocação do GLUT4 aqui para a célula. Ele estimula a MPK, estimula PGC1-alfa, isso estimula sirtuínas, tá? Isso aumenta a longevidade. Mas aí não tem estudo na longevidade, né, gente? Aumenta a oxidação de ácidos graxos livres, aumenta a biogênese mitocondrial e aumenta o endurance, né? A tolerância ao exercício. Aumenta a lipólise e diminui a lipogênese. Para falar que não tem nada publicado, gente, é difícil falar isso, né? A pessoa tem que estudar um pouquinho mais. Aqui tem um ensaio clínico randomizado sobre o vinagre de maçã, mostrando o melhor desempenho com significância estatística na glicemia de jejum, na glicada, no LDL, no colesterol total, na relação LDL-HDL e colesterol total HDL. É um efeito pequeno, tá, gente? Não é milagre, não. É um efeito pequeno, mas teve um efeito significativo. E aqui o vinagre reduzindo a hiperglicemia pós-prandial em pacientes diabéticos tipo 2, quando adicionado a uma refeição de alto índice glicêmico. Aqui uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos com vinagre de maçã. Redução significativa da área sobre a curva da glicose e da insulina em participantes que consumiram vinagre em comparação com o grupo controle. Então, antes de criticar um suplemento, gente, bora estudar. Aqui o efeito, né, do vinagre de maçã em perfil lipídico e parâmetros glicêmicos. Revisão sistemática de ensaio clínico randomizado, olha lá. Melhorando o triglicérides, melhorando o colesterol total. O LDL não teve efeito, teve uma tendência a aumentar o HDL. Aqui, melhorou a glicemia de jejum, melhorou a glicada, melhorou a insulina em jejum com efeito pequeno, aqui cruzou, né? Não teve significância estatística, e melhorou o Roma. Então, descobriram que o consumo do vinagre de maçã pode afetar beneficamente o estado glicêmico e os parâmetros lipídicos de adulto, considerando que o vinagre de maçã é um alimento seguro, ele pode ser considerado alimento funcional em terapia adjuvante no tratamento de anormalidades metabólicas, né? E a vitamina D? A vitamina D tem vários estudos, gente. A vitamina D ela tem dupla influência antidiabética, ela modula o metabolismo hepático da glicose dos lipídios, ela promove função e sobrevivência de ilhotas pancreáticas, tem uma série de estudos com diabetes e vitamina D, né? Inclusive reduzindo o risco de diabetes em pacientes pré-diabéticos, em análise ajustada, então risco absoluto em 3 anos, de uma redução de risco de 3%, é pequena, mas tem redução. Tem várias meta-análises, tem várias revisões sobre a importância da vitamina D na resistência insulínica. Então, gente, os suplementos contribuem para a sensibilidade à insulina, apoiam a redução da resistência insulínica, tornam as células mais sensíveis e responsivas ao hormônio, melhora a sua ação e facilita a absorção de glicose pelas células. Os suplementos favorecem o controle glicêmico, então tem um potencial melhor no risco cardiovascular, reduzem riscos de complicações metabólicas, auxiliam no pré-diabetes, na SOP, na esteatose hepática, contribuem para o aumento da energia e do bem-estar, ajuda a reduzir a sensação de fadiga e de cansaço. E a gente tem vários suplementos, né? E se a gente combinasse todos esses suplementos? Todos esses aqui que eu estou falando, aqui, olha aqui nessa figura aqui. Será que a gente tinha alguma coisa legal? Porque o sinergismo é bem interessante, né, gente? Não é que a gente tem? Então, eu apresento para vocês aqui o Synergy Control, que é um suplemento alimentar que contém todos esses ativos em doses semelhantes às doses dos estudos, que é uma coisa que eu acho muito importante, com o objetivo de melhorar a resistência insulínica e ajudar no controle de todas essas comorbidades que a gente discutiu. Esse Synergy é um suplemento integrativo em pó. Ele foi desenvolvido para auxiliar na memória, na melhora da resistência insulínica, né, da sensibilidade de ação da mesma, contribui para o controle dos níveis glicêmicos e para auxiliar na manutenção da saúde metabólica, contribuindo para a redução de risco de desenvolver pré-diabetes, manejo da SOP e da esteatose hepática. Isso aqui é a tabela do Synergy Control, então ele vai ter os 2 gramas de inositol, ele tem 15 miligramas de zinco, 100 miligramas de magnésio, ele tem 250 de cromo, tem B9, tem vitamina C, tem inulina, né? Vai ter o vinagre de maçã, então tem várias coisas todas as coisas que a gente discutiu durante a nossa aula. Ah, mas não tem vitamina D? Não tem, porque a Central já tem o Restaure, que é uma excelente fonte de vitamina D, super biodisponível, né? E tem várias outras coisas que a gente até sabe que ajudam na resistência insulínica, como o ômega 3, né? O ômega 3 melhora a fertilidade, metabolismo de glicose e de lípides.
nas pacientes com SOP. Aqui, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né, melhorando todos os parâmetros metabólicos. Então, apesar de ter muita briga do ômega 3, tem muita evidência, trouxe alguns estudos aqui, eu não ia poder, não podia deixar de mostrar isso aqui. Aqui, por exemplo, né, em pacientes com diabetes gestacional, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, mostrando que o ômega 3 diminui níveis de glicemia de jejum e fatores inflamatórios, melhorando o metabolismo lipídico e reduzindo a resistência insulínica em pacientes com diabetes gestacional. Aqui a gente tem a coenzima Q10, então a coenzima Q10, ela ajuda também na melhora da função mitocondrial. A gente sabe que as doenças de resistência insulínica todas são doenças de disfunção mitocondrial. E esse estudo aqui é um estudo muito bom. Ele mostra que a suplementação de coenzima Q10 tem efeito benéfico no controle glicêmico, especialmente no diabetes. E que essas doses de até 200 miligramas por dia podem proporcionar um maior benefício, né? Inclusive sugerindo que entre na diretriz alimentar para pacientes com distúrbios glicêmicos. A gente tem a B12, assim como o folato, né? A metilcobalamina também vai melhorar a homocisteína, não é só metilfolato. Então, a gente tem essa questão da... Pronto. A gente tem essa questão ah, do metilcobalamina, né? Interferindo na homocisteína. Aqui o magnésio, então, a gente tem um magnésio muito bom já na central, que é um trimagnésio. Então, por isso também que aquela dose de magnésio de 100 miligramas pode ser complementada, se necessário, num pool de magnésio altamente biodisponível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. Muito feliz de estar aqui com vocês, ao vivo, falando. E eu vou disponibilizar todos os slides para vocês, tá bom, Edinara? Com você. Um grande abraço para todos vocês.